Mensagens Pastorais, hoje com o título Apreço ou Gratidão. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Lucas capítulo 17, versículos 17 e 18. Numa noite de setembro de 1860, o barco a vapor Lady cruzava o lago Michigan com cerca de 300 tripulantes. Por volta das 2h30 da madrugada, em meio a uma terrível tempestade, houve-se um grande estrondo. Por causa do denso nevoeiro, o barco Lady colidiu com outro barco do mesmo porte, chamado Augusta. Embora com pouca visibilidade, o capitão analisa os estragos e decide seguir em frente, sem pedir ajuda. Ele não sabia, mas aquela era a pior decisão que ele poderia ter tomado. A tempestade se intensificou. As fortes ondas batiam persistentemente na proa daquele barco. O impacto tinha afetado as estruturas. Em pouco menos de uma hora, o navio começou a se desfazer. Era como se derretesse entre as ondas. Assustados, os marinheiros e tripulantes se lançavam entre as profundas águas do Michigan, agarrando a pedaços de madeira que boiava e tentando chegar às margens. Alguns poucos sobreviventes conseguiram chegar perto da terra firme, mas a ressaca das ondas quebrando na encosta os levava de volta para o lago, de encontro com a morte. Não muito longe das margens do lago havia um seminário teológico. Garrett era o nome. Entre os estudantes que se aglomeravam nas janelas depois de haverem acordado com o barulho dos trovões e os gritos de horror daquele trágico acidente, havia um jovem chamado Edward Spence. Ele era um hábil nadador, forte e ágil. Ao ver todo aquele alvoroço, se deu conta do que estava acontecendo. Saiu depressa, se jogou nas águas e nadou o mais rápido que pôde na tentativa de salvar o maior número de pessoas. Fez o trajeto para o barco incontáveis vezes, até não aguentar mais a exaustão e os profundos machucados. No outro dia, as capas dos jornais estampavam o tenebroso acidente que matou mais de 200 pessoas, e como, dos 98 sobreviventes, 17 haviam sido salvos pelo jovem Spence. Ele ficou famoso e admirado. No entanto, nunca mais voltou ao seminário. Sua vida mudou drasticamente. Os ferimentos que resultaram de sua bravura o deixaram paralisado pelo resto da vida. Além dos traumas emocionais que carregou, era comum acordar no meio da madrugada, ouvindo gritos de desespero e perder completamente o sono com isso. No entanto, sua maior tristeza foi revelada anos depois, enquanto dava uma entrevista para o repórter local. Ele disse que das 17 pessoas que salvou, nenhuma jamais lhe agradeceu pelo feito. Talvez eles não tenham tido oportunidade. Talvez estivessem ocupados demais contando aos outros sobre o comportamento heróico de Edward Spence. Parece haver uma grande diferença entre apreço e gratidão. Apreço é mais uma questão de cortesia, um respeitoso voto de afirmação. Mas a gratidão surge da alma. A fonte de gratidão é sincera e genuína, quase que incontrolável. Quem sabe foi isso que pensaram aqueles 9 leprosos que Jesus curou, mas não voltaram para agradecer, descrito em Lucas capítulo 17. Quem sabe seja o mesmo que acontece com aqueles que são tão grandemente abençoados por Deus, mas não fazem questão de ir à sua casa e lhe render graças e louvores. Isso os convence. Mas será que convence a Deus? Eu sou o pastor Ângelo Márcio e esta foi a mensagem pastoral de hoje. Para mais meditações, acesse www.mensagenspastorais.com.br ou ainda as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e podcast, com o mesmo título, Mensagens Pastorais. Um forte abraço e que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida.